Em uma calada da manhã de 27 de maio de 97, a cidade de Kobe, no Japão, despertou para um cenário aterrador e que ficaria marcado para sempre na história criminal do país. O zelador da escola Tomogaoka encontrou algo que congelou sua respiração: a cabeça de um garoto de apenas 11 anos espetada no portão da escola. O zelador reparou que na boca do menino havia um papel com alguma coisa escrita. A mensagem era uma afronta direta à polícia, um desafio cruel e gelado ao mesmo tempo. A nota dizia: "Este é o começo do jogo. Tentem me parar se puderem, policiais idiotas. Eu desejo desesperadamente ver pessoas... É um prazer para mim cometer essa... Um julgamento sangrento é necessário para os meus anos de grande amargura." Além disso, havia erros de inglês na nota, como Shoe Killer, que seria uma tentativa mal escrita de escrever School Killer. Na ponta daquela linha estava um jovem assassino de apenas 14 anos, um adolescente que, mesmo tão jovem, já havia se tornado uma figura infame. O que viria a seguir abalaria profundamente não só Kobe, mas todo o Japão, desencadeando debates sobre responsabilidade penal juvenil, segurança escolar e a natureza do mal. O serial killer mais jovem do Japão. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes horrendos desse caso, é essencial entender quem era esse garoto que inspiraria anos depois um dos animes mais marcantes e inquietantes da cultura japonesa, Another. Um jovem cuja infância foi marcada por uma estranha obsessão pela morte e violência, que aos poucos migrou do mundo dos pequenos animais até o ato mais extremo: tirar a vida de crianças. Shinichiro Azuma, nome esse que nunca foi oficialmente confirmado, viveu uma vida aparentemente comum com seus pais, avó e irmãos na cidade de Kobe. No entanto, sua mente era um abismo escuro que escondia sentimentos perturbadores. Desde criança, ele desenvolveu um intenso desprezo por si mesmo, descrevendo-se como alguém sujo e defeituoso. Somente a avó parecia ser uma figura positiva, mas quando ela faleceu, o garoto desmoronou. Foi nesse momento que começaram as primeiras conexões com o que viria depois, a fascinação crescente pela morte. Seu diário revelou que ele encontrava um estranho consolo segurando facas de sobrevivência ou girando tesouras como se fossem pistolas. Como muitos jovens psicopatas, ele começou a capturar e torturar pequenos animais, inicialmente lesmas, depois sapos, pássaros e gatos de rua. Um ciclo que foi crescendo em perversidade a ponto de gerar um aumento nos relatos de ataques a animais da região. O que parecia ser um desvio grave logo assumiu contornos ainda mais sinistros. Os pensamentos sobre a morte começaram a ter um componente sexual para Azuma. Ele chegou a se excitar diante a sepultura da sua avó, e após matar pequenos animais, os sentimentos de vergonha e autoaversão foram aumentando conforme ele crescia. Com o passar do tempo, o jovem, já no ensino médio, sentiu-se entediado com as pequenas vítimas e passou a imaginar o que seria tirar a vida de um ser humano. A partir de então, sua trajetória cruenta se aproximaria do incompreensível. Em março de 1997, Azuma atacou duas meninas a caminho da escola com um martelo, ferindo gravemente uma delas, ambas sobreviventes. Ainda assim, o terror estava apenas começando. Além delas, havia mais uma vítima que teve o nome revelado: Ayaka Yamashita, uma menina de 10 anos que foi atacada por ele depois que ele a atraiu até um local isolado. Apesar da gravidade dos ferimentos, Ayaka permanecia viva, mas o trauma físico e psicológico seria eterno. Na mesma época, Azuma também usou uma faca para ferir uma outra jovem, desferindo cortes profundos em seu abdômen. Essa vítima também sobreviveu, mas um dos ataques acabou em tragédia. 12 dias depois das agressões, Ayaka Yamashita sucumbiu às lesões e faleceu. Esses atentados, somado ao crescente rastro de violência contra os pequenos animais, começaram a chamar a atenção das autoridades locais e da comunidade. Ainda assim, o autor desses crimes continuava misterioso, assim como suas motivações assustadoramente complexas. Em cartas enviadas para a imprensa, Azuma começava a assumir a autoria dos crimes, desafiando diretamente a polícia e revelando um profundo desprezo pela sociedade. Ele costumava assinar suas mensagens com o pseudônimo Sakakibara Seito, uma combinação de caracteres que, curiosamente, unia símbolos representando álcool, demônio, rosa, santo e luta. Um nome construído para transmitir ao mesmo tempo caos e significado, uma identidade quase ritualística diante do horror que praticava. Porém, a polícia cometeu um erro inicial. Ao ler as cartas, interpretou mal
o nome dele, registrando-o como Onibara, que significa algo como Rosa do Demônio, um apelido que criou um mito ainda maior em torno do assassino. Em uma de suas respostas subsequentes, Sakakibara deixou claro seu descontentamento com a confusão. Ele ameaçou matar 3 vegetais por semana se os chamassem incorretamente, usando uma metáfora derivada do incentivo que a família lhe dava para visualizar as pessoas ao redor como vegetais durante seus momentos de nervosismo. Ele também chegou a escrever coisas como: "Eu estou colocando a minha vida em risco por causa desse jogo. Se eu for pego, provavelmente serei enforcado. É somente quando dou dor às pessoas que posso aliviar minha própria dor." 長男ですからすごく厳しく育てられたんですね。ですから叩かれることも多いし、自分はやはり愛情を注がれている。 A carta também atacou o sistema educacional japonês, chamando de educação obrigatória que me formou uma pessoa invisível. O ápice desse terror nos leva de volta ao início do vídeo. A cabeça que o zelador do colégio havia encontrado no portão foi identificada: Jun Hase, 11 anos. Ele conheceu Sakakibara no final de maio em um dia de lazer. Rapidamente, os dois se tornaram amigos e Jun foi convidado a ir até uma montanha para ver tartarugas. Foi lá que o pior aconteceu. Sakakibara já planejava tirar a vida do garoto ali mesmo e, usando suas próprias mãos, ele começa a estrangular a criança. Jun era um garoto corajoso. Ele até consegue resistir por algum tempo, mas não foi o suficiente e começa a perder a consciência. Sakakibara, ainda com dúvidas se o menino tinha morrido, tirou o cadastro do sapato e amarrou o pescoço do Jun apoiado em uma cerca próxima. Depois de alguns minutos, ele coloca o ouvido no peito do Jun para saber se o coração dele tinha parado. Logo, a morte de Jun Hase foi confirmada. A próxima etapa do plano era esconder o corpo. Sakakibara escolheu uma pequena estrutura com antenas que transmitia sinais de TV. Ele teve dificuldade de entrar, pois a estrutura estava protegida por uma cerca trancada. Sem desistir, ele brevemente sai da montanha e procura uma loja próxima, onde rouba uma serra e um cadeado para substituir a outra. Dessa forma, ele consegue esconder o corpo e volta para casa como se nada tivesse acontecido. O noticiário anuncia o desaparecimento de Jun e a mãe de Sakakibara até comenta o ocorrido com o filho de forma preocupada. Naquele momento, o psicopata teve uma ideia absurdamente cruel. No dia 26 de maio de 97, ele volta à cena do crime e, após usar a serra que ele tinha roubado, Sakakibara coloca a cabeça do Jun dentro de uma sacola reforçada. Antes de descer a montanha, ele ainda toma um pouco do sangue do Jun, porque na mente dele, fazendo isso ele poderia, quem sabe, limpar um pouco do que tinha sujo dentro dele. A sacola foi guardada dentro de uma mochila e Sakakibara a leva para dentro de casa. Ele ficou com a cabeça até a manhã seguinte, acorda cedo para ir à escola e resolve deixar a mochila no pé do portão junto com a mensagem. A carta encontrada na boca de Jun foi a última provocação que a polícia precisava para se unir, se organizar e acabar de uma vez por todas com essa série de crimes. Dias depois, com as evidências colhidas e as confissões, o jovem conhecido nas reportagens como Boy Ya foi preso em 28 de junho. Ele admitiu não apenas esse assassinato brutal, mas também os ataques e a morte de outras crianças. A revelação desse caso trouxe um misto de descrença no Japão. Como uma criança de 14 anos poderia ter tanta frieza? E mais, como a sociedade e o sistema judicial enfrentariam um caso tão extremo envolvendo um menor de idade? A prisão do garoto marcou o início de um processo que chocaria a opinião pública. Sakakibara estava abaixo da idade penal para responsabilidade total, segundo as leis japonesas daquela época, que considerava a maioridade criminal a partir dos 16 anos. Por isso, ele não foi julgado como um adulto, e nenhum veredito público foi tomado para preservar sua identidade e garantir a reabilitação segundo a Justiça Juvenil. O processo ocorreu em segredo, apelidado pela mídia de julgamento do Boy A, restringindo detalhes que poderiam identificar o jovem. Várias pessoas, incluindo advogados e até o próprio ex-diretor do colégio do menino, insistiram em dizer que Boy A foi acusado injustamente e apontou contradições nas declarações das autoridades. Os investigadores da polícia disseram que um dos assassinatos foi feito por uma pessoa canhota, sendo que o menino é destro. A confissão de Boy A continha muitas declarações absurdas e alegações de coisas que seriam impossíveis para um garoto de 14 anos fazer. E outra, o Sakakibara tinha notas
ruins na escola. No entanto, sua confissão era complexa, continha muitas figuras de linguagem e frases muito bem elaboradas. Em outubro, após o julgamento da corte, Sakakibara foi condenado a ser internado em uma instituição de reabilitação para jovens infratores. Lá, ele recebeu atendimento psiquiátrico e tratamento, buscando a reinserção social. Apesar da condenação fechada, a sociedade japonesa viveu um choque profundo, que levou o governo a rever as leis sobre a identidade da responsabilidade penal, que foi reduzida de 16 para 14 anos. Sakakibara Seito foi considerado o serial killer mais jovem do Japão, e seu caso também acendeu debates intensos sobre o controle dos filhos, o papel da família e do sistema escolar e os sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos. A mãe de Sakakibara, por exemplo, havia sido alertada por assistentes sociais acerca de seu comportamento instável desde a infância, mas preferiu ignorar as recomendações e pressionar o filho para alcançar o sucesso escolar. Olha que coisa! 暴力シーンのビデオを見たりして自分はをしていたりしたんですよ。Após cumprir sua pena no reformatório e receber tratamento psiquiátrico, o Ministério da Justiça japonês anunciou que Sakakibara estava sendo libertado provisoriamente em março de 2004 aos 21 anos. No entanto, seu nome e suas ações voltaram a atormentar a sociedade. Durante o período na instituição, ele esteve sob vigilância constante e o governo notificava as famílias das vítimas sobre seu paradeiro e progresso. Os críticos acusaram que, uma vez que o governo tomou a medida incomum de notificar o público, Sakakibara provavelmente não estava apto para ser libertado e deveria ser transferido para a prisão. 3 meses depois, a corte decidiu que a crítica foi exagerada e em dezembro daquele ano, as restrições começaram a ser reduzidas, até que oficialmente, em janeiro de 2005, Sakakibara estava livre. Ele se mudou diversas vezes, assumiu um novo nome e procurou manter distância, inclusive da própria família, que não sabia mais onde ele estava. Por um tempo, ele sumiu completamente da vida pública, afastando-se totalmente da sombra de seus crimes. Porém, em 2015, um novo capítulo polêmico se abriu quando ele lançou uma autobiografia chamada Zeka, onde detalhava de forma chocante seus crimes e motivações. A publicação causou indignação nacional. Muitos criticaram Sakakibara por lucrar com seus crimes. Famílias como a do garoto Jun expressaram abertamente sua revolta diante da situação, enquanto a legislação japonesa começou a ser pressionada para incorporar leis que proibissem criminosos de tirarem proveito financeiro de suas atrocidades. Para você ter uma noção, ele descreveu o caso do Jun como uma cena de beleza etérea e ainda confessou ter feito todo tipo de coisa com o corpo do menino. Por incrível que pareça, o livro rapidamente se tornou um sucesso de vendas em todo o país. Um livro onde um homem confessa seus crimes o fez ficar rico. O pai de Jun não aceitava aquilo de jeito nenhum, mesmo protestando junto com as famílias das outras vítimas, mesmo dizendo que aquilo foi um golpe em seus corações, mesmo acusando Sakakibara de não demonstrar remorso, eles não tiveram sucesso em banir o livro. E calma, que ainda tem mais. Alguns meses depois de publicar o livro, Sakakibara também chegou a criar um site onde postava imagens perturbadoras, que misturavam autorretratos manipulados digitalmente, aumentando ainda mais a polêmica e o desconforto público. Em resposta a essas controvérsias, o tabloide Shunkan Post divulgou o nome verdadeiro de Sakakibara, Shinichiro Azuma, bem como sua localização e ocupação na época. Em 2016, fotos da atual situação de Azuma foram completamente expostas. Pouco tempo depois, o site que ele havia criado foi retirado do ar, e Azuma expressou seu desejo de compensar a família, doando parte do que ele ganhou com o livro. Mas é claro que, com base nos assassinatos de entes queridos, ninguém gostaria de receber uma compensação pelo livro que foi lançado sem permissão, então as famílias recusaram. Lembra que eu falei lá atrás sobre algumas vítimas que sobreviveram? Então, depois de adulta, uma delas resolveu fazer uma entrevista contando detalhes do que aconteceu. 右の方に刺された傷と、で手術で開けた傷がおへその上にあるのと。 A história do jovem Sakakibara Seito, com sua brutalidade e mistérios, ultrapassou o âmbito real e encontrou um eco na cultura pop japonesa, inspirando obras de ficção que tentaram abordar o horror, o suspense e o impacto psicológico desses crimes. Uma dessas obras é o anime Another, criado por Yukito Ayatsuji, originalmente publicado em 2009 e adaptado para anime em 2012. A trama se passa em 1998, apenas um ano após o caso que abalou Kobe.
E o protagonista dessa série se chama Sakakibara Koichi. Não só os sobrenomes são os mesmos, como a idade também. Na light novel foi dito que Koichi sofria bullying na escola anterior justamente por ter o mesmo sobrenome do real assassino. No anime, embora as mortes ocorram de forma sobrenatural devido a uma maldição, a ligação do caso real amplifica o impacto da narrativa, tornando o terror mais plausível e enraizado na realidade. A brutalidade cometida por um jovem desestabilizou não apenas as comunidades diretamente afetadas, mas também desencadeou um debate nacional sobre como o Japão opta por proteger seus valores sociais, como harmonia, respeito e cooperação, mesmo diante das mais profundas transgressões. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.